Alô, amigos do Urbano, aqui quem fala é o Renato. Coloque seu terno que hoje vamos relembrar minha carreira no episódio. Satisfação de ouvir essa mensagem de um dos nossos ídolos, Fernando. Sim, o programa de hoje será sobre ele, Renatinho, Renato, como é que você quer, como você queira chamar ele, que era um craque de bola, dentro e fora dos gramados. Eu sou Vinícius Cabral, começa agora o único podcast sobre a história do Santos Futebol Clube. Como sempre, eu estou com ele, meu parceiro Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem? Vini, tudo muito bem e muito feliz em hoje podermos relembrar a carreira de um jogador que nós acompanhamos do começo ao fim, né? A trajetória dele no Santos Futebol Clube, do começo ao fim. Tivemos a oportunidade de assisti-lo muitas vezes em estádio, né? O Renato, que é o autor talvez do gol que eu mais tenha comemorado em estádio na minha vida, que foi o segundo gol da final do Campeonato Brasileiro de 2002, e é uma satisfação enorme poder estar aqui no Amigos do Urbano, relembrando a carreira deste ídolo da nossa história e com participação dele, né, Vinícius, que é o mais legal. Exato, o Renato participou e ele não participou, a gente não conseguiu gravar com ele, mas ele foi muito solícito e respondeu as 415 perguntas que a gente mandou para ele. E respondeu com muita atenção todos, um cara muito atencioso, muito educado, um craque, né, cara? Tenho certeza que ele estava com o seu terninho respondendo nossas perguntas. Foi um dos melhores jogadores que eu vi também. E foi uma época que eu frequentei muito o estádio, né? Uma época que o Renato jogou no Santos, né? De 2001 a 2000 a 2004. Moleque ali, 15, 16, 17, 18 anos. Então eu ia muito para Vila Belmiro, morava do lado da Vila Belmiro e, cara, ver esse cara em campo era incrível. O Renato, ele sabia jogar tanto na dele, né, de 8, que era meio que um segundo volante. Hoje em dia os times jogam mais no 4-3-3, né, então joga com um volante 2 meias. O Renato fazia um segundo volante, mas ele sabia ser o primeiro volante, como ele foi no Santos na sua segunda passagem. Ele já chegou a jogar de atacante, tanto no Terceiro homem de meio campo, que é em terceiro homem de 2001. meio campo, o quarto homem de meio campo, o atacante no Sevilha. O cara fazia gol pra caramba, jogador de seleção brasileira. A carreira do Renato é fantástica. E, Fernando, a gente vai focar bastante na passagem dele pelo Santos, né? Ele tem 424 partidas com a camisa do Santos e participou de alguns dos principais momentos da nossa história. Por exemplo, o gol que o Fernando citou é o gol da final da primeira final do Brasileirão de 2002, quando no finalzinho do jogo o Santos ganhava por 1-0. Renato recebe um passe do Robinho, faz o segundo gol e explodiu metade do Morumbi ali. O Santos deu um passo grandíssimo para conquistar o título. Ele também teve no Brasileirão de 2004, não jogou a campanha toda, jogou um pedaço da campanha, e aí ele foi negociado com o Sevilha da Espanha. E ele voltou para o Santos já no final da carreira e ganhou os paulistas de 2015 e 2016, sendo importante, né? Não foi aquele cara que voltou veterano e enganou. Não, Renato jogou muito, assim, voltou forte, né? O bicho voltou bombado. Mais forte do que quando saiu. Muito mais. A camisa de 2002 principalmente sambava, né, nos jogadores. No Renato não era diferente. Em 2004 o cara tava forte, uma rocha, e ajudou muito na evolução de vários jogadores. E a ideia aqui é relembrar a trajetória dele, né? Ele começou como toda criança, né? Toda criança que gosta de futebol sonhava em ser jogador. E com o Renato não foi diferente. Ele contou pra gente como é que era a relação que ele tinha com o futebol desde criancinha lá na sua cidade, no interior de São Paulo, a cidade de Santa Mercedes. Desde pequeno, acho que meus 6, 7 anos, meu pai já me levava pro campo, né, em Santa Mercedes, então o incentivo maior foi dele. Eu acompanhava ele nos jogos da minha cidade, eram jogos amadores, né, então por esse incentivo dele aí, com certeza o desejo era de ser um jogador de futebol, né? Claro que numa cidade pequena, né, a gente vive o sonho, mas eu fico feliz de ter realizado esse sonho. O Renato, ele surgiu como Renatinho nas categorias de base do Guarani, um clube aqui do interior paulista, da cidade de Campinas, um celeiro de grandes craques, né? Revelou excelentes jogadores do futebol brasileiro. E o Renatinho estreou no profissional do Bugre em 96, quando tinha 17 anos. Ele foi lançado pelo técnico Carlinhos, né? O Carlinhos Violino, e logo mostrou o seu potencial, né? Quem viu o Renatinho jogar já percebeu que ele era um cara diferente. Ele era um marcador leal e com a bola nos pés ele sabia jogar, era super inteligente.
ele se destacou em algumas campanhas do Guarani, principalmente no Brasileirão de 99, quando eles chegaram às quartas de final. E no Brasileiro de 1998, Vini, o Renato jogou pela primeira vez contra o Santos Futebol Clube. A partida terminou em 1-1 no estádio do Guarani, o Brinco de Ouro da Princesa, com gols de Anderson para o Santos e Robson Ponte para o Guarani. Naquela partida, na primeira vez que o Renato jogou contra o Santos, o time do Santos alinhou com Zete no gol, Anderson, Argel, Jean e Atirson, Claudiomiro, Narciso, Jorginho, depois Baiano e Lúcio, Aristes, Sabal, depois Adiel e Viola, técnico Emerson Leão. Foi essa partida que o Aristes Sabal se machucou, né, Vini? Ele pisou num buraco. Ele fica fora exatamente de toda a campanha. Foi um jogo quarta-feira à tarde, se não me falha a memória, Vini, transmitido pela Globo, um horário maluco, uma das tentativas de vender o Campeonato Brasileiro lá para a Europa. E ou o Guarani Japão, jogou... Né? Depende. Também. Acordado de madrugada no Japão. Isso, e o Guarani, Vini, jogou com Pitarelli, que jogou depois aqui no Santos, Luciano Baiano, Luiz Cláudio Sorley e Rubens Cardoso, que depois jogou no Santos, Marcelinho Paulista, o Renatinho, que depois deu lugar ao Silvinho, Dauri, que depois deu lugar ao Derlei e Paulo Isidoro, Samuel, que depois deu lugar ao Camando Caia, que já tinha jogado no Santos e tinha ido ao Bugre, e o Robson Ponte. O técnico era o Oswaldo Alvarez, o Vadão. Robson Ponte jogava, hein? Jogava bem, depois foi pro Bayer Leverkusen, né, da Alemanha. Teve uma boa campanha, acabou ficando um pouco escondido aqui pro torcedor brasileiro quando jogou na Alemanha, mas tinha muito potencial e foi muito bem no futebol alemão. E a curiosidade, Vini, está na presença do Emerson Leão, como técnico do Santos, adversário do Renato naquela tarde, futuro treinador do Renato, que o Emerson Leão comandava o Peixe. Além, obviamente, como eu já disse, de vários jogadores do Guarani que tinham jogado ou jogariam no Santos Futebol Clube. O Guarani fez uma campanha muito ruim neste ano de 1998 e ficou a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. A primeira vez que o Renato jogou na Vila Belmiro como profissional foi no Paulistão de 1999. O Santos venceu por 2-0 com gols de Viola e Paulo Rink. Eu estava nesse jogo, Vini. Eu acompanhei a primeira vez que o Renato jogou em Vila Belmiro. E nessa temporada de 1999, o Guarani acabou indo longe no Campeonato Brasileiro. Chegou até as quartas de final e foi eliminado pelo Corinthians. Já com o Carlos Alberto Silva como técnico, o Renato jogava por vezes até mais avançado. E no primeiro jogo das quartas contra o Corinthians, o Guarani foi a campo com Gleger, Rafael, Marinho, Marcelo Souza e Rubens Cardoso, André Gomes, Renato, depois Badico, Betinha, depois Everaldo, Valdir Souza, Silvinho, depois Josi Walter e Gilson Batata. Gilson Batata, se ele não tem 500 gols na carreira, eu corto meu cabelo. E em 2000, o bicho fazia gol, hein? E em 2000, o Renatinho já era monitorado por outros clubes, inclusive o Santos, né? E se não bastasse isso, ele fez um gol contra o Santos em um dos quadrangulares finais do Paulistão. Na Vila, o Santos venceu por 2-1 com gols do Valdo e do Rincon, mas no finalzinho o Renatinho descontou para os visitantes. O Santos também venceu no Brinco de Ouro, desta vez por 1-0. O Renato contou pra gente... Gol de Claudiomiro nesse jogo. Claudiomiro, nosso parceiro aqui de podcast. Isso. O Renato contou pra gente sobre esse gol que ele fez contra o Santos e como foi jogar, pouco tempo depois, ao lado de tantos jogadores consagrados que ele enfrentou, como Rincon e Valdo, por exemplo. Em 2000 eu tive a felicidade, né, de fazer um gol contra o Santos, na Vila Belmiro. Inclusive, eu joguei, né, depois com o Rincon. O Valdo, ele ainda estava também no Santos, né, e peguei Dodô, Edmundo, Robert, o Carlos Germano. É claro que foi um sonho, né, que eu realizei junto com o do meu pai, que é santista também. Então, acredito que foi, para mim, uma emoção enorme, né, de ter ido para o Santos em 2000 e não só realizar meu sonho, mas também como o sonho do meu pai. E eu já via também, né, quando era pequeno, né, Edmundo, principalmente os mais velhos na época, o Valdo, o Rincon,
né? Você vê eles jogando, sendo campeões, então você jogar com eles, com certeza, para mim foi um aprendizado muito grande, né? E ao qual eu só tenho a agradecer a eles, né? Por essa vivência, que acabou me dando muito mais experiência no decorrer da minha vida. E ele aproveitou para falar como é que foi a recepção desse elenco estrelado do Santos, né? Esse elenco do Santos tinha muito medalhão. E lembrando que aquele time tinha até um potencial, mas não foi adiante no Brasileirão no segundo semestre. Tinha, além do Rincon, tinha Edmundo, tinha Robert, tinha Dodô, o ídolo do Fernando, tinha Léo, que ainda não era medalhão, mas no futuro iria ser. Era um time para uma campanha melhor. Márcio Santos, Galvão, né? Nossa, Márcio Santos. E esse quadrangular do Paulistão, que a gente falou anteriormente, foi disputado em abril e em maio. E pouco tempo depois, o Santos se acertou com o Guarani e contratou o Renatinho por 2,5 milhões de reais, além do passe do lateral Gustavo Neri. Olha, a recepção acho que foi a melhor possível, né? Eles me receberam, eu estava com 21 anos, né? Garoto ainda, né? Muito jovem, vindo de uma equipe respeitada muito no interior, né? Que era o Guarani de Campinas. E, é claro, dentro de um cenário nacional, né? O Guarani já foi campeão brasileiro. Então foi uma recepção tranquila, né? Não houve nenhum trote, mas eu acredito que as coisas não funcionaram, né? Como você frisou, a gente tinha bastante medalhões, praticamente era um time com vários jogadores vencedores, né? Jogadores com passagem pela seleção brasileira, o Rincon pela seleção da Colômbia, e realmente não acabou dando uma liga, né? O que a gente fala em campo, e a gente não acabou, né, se classificando, principalmente que era um campeonato onde se classificava até o 8º colocado, e a gente não atingiu esse objetivo, né? É claro que houve não essa liga, né, esse conjunto, para que todos esses nomes aí consagrados pudessem fazer o melhor e ter classificado o Santos, né, principalmente no primeiro ano que eu cheguei. Vini, o Renato estreou pelo Santos em julho de 2000, em um amistoso sem gols contra o São Bento de Sorocaba. O seu primeiro jogo de campeonato aconteceu na abertura do Campeonato Brasileiro do ano 2000, chamado de Copa João Avelange, quando o Santos bateu vitória por 2-0. O Santos, naquela ocasião, foi a campo com Carlos Germano no gol, Michel, André Luiz, Claudio Miro e Rubens Cardoso, Anderson Luiz, que depois deu lugar ao Paulo Almeida, Rincon, Renato e Robert, que depois deu lugar a Ailton, menino da Vila. No ataque, Eduardo Marques, depois deu lugar a Júlio César e Dodô. O técnico era o Giba, saudoso Giba. O Renato jogou os 16 primeiros jogos do Santos na Copa João Avelange. Nas últimas partidas do técnico Giba, o Renato acabou ficando no banco. E quando o Carlos Alberto Parreira assumiu o comando do Peixe, o Renato não foi titular nenhuma vez. O time tinha caído de produção e, como sempre acontece, acabou sobrando para o jovem jogador. Mas ainda deu tempo de enfrentar o Real Madrid lá no Santiago Bernabéu. O Santos foi fazer um amistoso na Espanha, perdeu por 2-0 e Renato enfrentou pela primeira vez uma equipe que se tornaria muito comum ele enfrentar no futuro. E o Parreira, que anos depois não levou o Renato para a Copa de 2006, né? Ele levou o Renato para Copa América. 2004. O Renato foi campeão, inclusive teve participação, jogou bem na final, apesar de muita gente ter falado que ele falhou no gol. Acho que não, foi uma bola difícil dele de alcançar. O Brasil com um time alternativo ali, ele segurou a onda no meio campo com o Edu, acho que o Diego também estava, na frente do Adriano, enfim. E ele estava na Copa das Confederações também no ano seguinte, se eu não me engano, acho que estava sim, certeza. E não foi para a Copa do Mundo. E ele tinha bola para estar na Copa do Mundo e a seleção foi aquele fiasco gostoso que a gente lembra de 2006, Zidane botando o Brasil para dormir, como sempre. E na temporada de 2001, o Santos começou com o Geninho no banco de reservas, né, como técnico, e a equipe ainda tinha alguns medalhões como Rincon e Dodô, e alguns jovens como Fábio Costa, André Luiz, Léo, Paulo Almeida, Renato e Elano, ou seja, a base do time de 2002, né, do time que foi campeão no ano seguinte.
Em meio aos jogos do Paulistão, o Renatinho fez o primeiro dos 33 gols com a camisa do Santos. Foi na vitória por 3-0 contra o Vasco na Vila, pelo Rio São Paulo. O Renato, jogando com a camisa 11, recebeu na entrada da área e soltou a bomba no ângulo. Renato também fazia bastante gol, chegava com muita qualidade, cabeceava muito bem, né? Um jogador completo, marcava, atacava. E o Santos fez uma campanha muito boa nesse Rio São Paulo de 2001, né, Vini? Acabou sendo eliminado na semifinal com um gol do Thailson contra o Botafogo na Vila Belmiro, mas a campanha do Santos na primeira fase de 2001 foi maravilhosa. O Rio São Paulo, ele pega todo mundo ali meio despreparado, né? Então, às vezes, dá pra dar uma aprontada, mas o Santos acabou tomando o gol do Thailson, incrível. Não é esse Thailson agora, o Thailson mais parrudinho, que fazia bastante gol, inclusive. E no Paulistão, o Santos alternou altos e baixos, passou por crises, principalmente após a derrota por 5-0 contra o Corinthians. Parecia que não ia longe, mas o time engrenou uma sequência de 5 vitórias seguidas e chegou até aquela fatídica semifinal. E aconteceu o que todos sabemos, né? O Santos jogava por 2 resultados iguais contra o Corinthians que também vinha de uma campanha de recuperação enorme, então o Santos terminou na frente do Corinthians. O primeiro jogo terminou empatado em 1-1. No jogo de volta aconteceu de tudo. Pênaltis perdidos, confusão e aquele gol dolorido do Ricardinho que eliminou o Santos aos 47 minutos do segundo tempo. Mas o que poucos lembram é que o gol do Santos foi marcado pelo Renatinho de cabeça ainda no primeiro tempo. A gente é meio maluco. Golaço. A cabeçada certeira ali, ele chega de trás, cabeceia pro chão. Esse gol foi muito legal, cara, muito legal, porque o Santos tinha perdido pênalti, o Corinthians também, e logo em seguida o Renato faz esse gol, nossa, que alegria naquele momento. Belo gol, e a gente, sei lá, o que passa na nossa cabeça, a gente vai fazer um episódio sobre a semifinal de 2001, muito em breve. Quem quiser ouvir, fica o convite, preparando os lencinhos, porque a gente vai ouvir uma turma que jogou esse jogo aí, e a gente precisa exorcizar. Já faz 20 anos, né? 20 anos desse jogo. Exatamente. Existem muitas memórias sobre esse jogo. E aqui, a gente está no Amigos Urbano, para relembrar histórias e contar sobre memórias. O segundo semestre de 2001 e o primeiro semestre de 2002 foram terríveis para o Santos Futebol Clube. Um campeonato brasileiro bem discreto em 2001 e um péssimo torneio Rio-São Paulo, que na verdade se tornou Liga, né? A Liga Rio-São Paulo. Dessa forma, o Renato acabou perdendo espaço com o Cabralzinho em 2001. Também perdeu com o Celso Roth, o técnico que assumiu o Santos logo no início de 2002, e o Renato só voltou a ser titular absoluto quando o técnico Emerson Leão chegou ao clube em maio de 2002. O cenário antes do Brasileiro de 2002, todo mundo conhece, é uma história bem comum e muito torcedor santista ainda se recorda disso. Era um time muito jovem, totalmente desacreditado, mas que conseguiu superar tudo para se tornar campeão. O Renato fez um campeonato irrepreensível. Ele jogou todas as 31 partidas que o Santos disputou naquela competição e não recebeu nenhum cartão amarelo. Ajudava na defesa junto ao Paulo Almeida e era um dos principais construtores das jogadas de ataque do clube, do time, né? O Renato fez 2 gols, um deles extremamente importante, o gol que eu comentei no início deste episódio, um dos gols, talvez o gol que eu mais tenha comemorado em estádio, aquele segundo gol na final contra o Corinthians em 2002. O Renato nos ajudou e analisou a sua participação e também a participação dos seus companheiros naquele Campeonato Brasileiro de 2002, que começou com um cenário totalmente desfavorável. Eu acredito que junto com a equipe, né, nós crescemos todos juntos. Né, eu fui o único jogador que joguei os 31 jogos, né, joguei todos os jogos, não fui substituído. E eu acho que esse crescimento foi dado tanto aos treinamentos, né, eu acho que a alegria que a gente tinha, que a gente falava que era uma família fora de campo, a gente levava isso para dentro de campo. Eu acho que o grupo fazia as coisas acontecerem com muita alegria, mas sempre com responsabilidade. Foi se criando e dando uma liga, né? A gente já tinha uma base
que vinha já desde de 2001, alguns jogadores jogando junto, né? Depois vieram outros, acrescentaram, entraram compôs o elenco e acabou dando essa liga, né? Onde ninguém esperava, né? Ninguém imaginava que o Santos primeiro que se classificaria, né? Sempre as decisões ali da imprensa era que a gente brigaria para ser rebaixado, onde já se viu não fazer uma contratação de peso, tem muito menino. Então a gente mostrou que no decorrer do campeonato, né, como eu falei, o meu crescimento foi junto com a equipe, todos cresceram no momento certo, na hora certa, e o título veio para coroar esse crescimento da equipe. E foi você, Fernando? Acho que foi você, né? Que o Alberto não gostou, que você falou que foi o gol do título. Foi contigo essa história? Você Não me falou que o gol, que recordo. em alguma live com o Alberto, você falou que esse gol do Renato foi o gol mais importante da história recente do Santos, e aí acho que ele ficou zangado e falou que foi o dele. Não foi contigo isso aí, não? Não me recordo, mas deve ter sido, porque o jogo da minha vida, o melhor jogo que eu acompanhei na minha vida, foi essa partida Santos e Corinthians. Eu estava no Morumbi. É uma das melhores apresentações que eu vi do Santos em todos, O Santos todos dominou os o Corinthians. 38 anos. O Santos fez do Corinthians, que era o atual campeão da Copa do Brasil, o atual campeão da Liga de São Paulo, um time comum. O Santos amassou o Corinthians, foram diversas chances de gol. Se aquela partida tivesse acabado 6-0 para o Santos, 7-0 para o Não, Santos, ele tá não exagerando. seria nenhum exagero. Tá exagerando bastante. Hã? Tá exagerando É um bastante. absurdo. Então, senhor, por favor, acesse youtube.com O e Corinthians não busque as atacou. chances que o O Santos Corinthians perdeu deu de um. gol nessa. E o Corinthians não perdeu gol nenhum. Tá bom, 7-1, Aí pronto. tudo bem. Aí já devolveria com antecipação. Não, Então, exatamente. No caso, nós teríamos criado não, o 7-1 antes, eles teriam igualado. o Santos jogou Mas muito. foi uma apresentação fabulosa do time do Santos. Diego, cara, E vi, o com... Diego jogou muito bem, muito, o time todo. O Michel jogou muito bem, todo mundo tinha muito medo da presença do Michel e da presença do Preto. O Michel deu conta do recado. O Isso, foi Preto, muito bem. Muito. E todo mundo tinha muito medo porque o Michel encararia o Gil, Gil, né? e o que Kleber. era exatamente. E o Michel jogou muito bem, o Preto também, né? O André Luiz não joga essa partida, né? Jogou o Preto. O Alex. É O o Preto André. jogou no lugar do Alex. Do André. Do André. E o Preto foi muito bem também, sim, sim. E Vini, na sequência, né, do Campeonato Brasileiro, né, voltando um pouquinho, o Santos amassou o São Paulo, amassou o Grêmio para chegar até a final. E o time do Santos, mesmo muito jovem, mostrou grande maturidade em momentos muito difíceis, como no jogo de volta, tanto no Morumbi contra o São Paulo, como contra o Grêmio lá no Estádio Olímpico. Na final, como havíamos comentado, o Santos encontrou o Corinthians, que era o fantasma do ano anterior, 2001, mas após o primeiro jogo praticamente perfeito, o Santos deu um enorme passo para ficar com o título. O Renato manteve o nível e jogou muita bola nas duas partidas no Morumbi. Agora, ele conta se ele mesmo considera o seu gol como o gol do título. Olha, o meu gol, né? Eu lembro que eu estava fazendo uma entrevista, o Elano, né, até comentou, falou que era o gol do título, né? Eu acho que foi um gol para dar um pouco mais de tranquilidade. A gente sabia que o Corinthians jogava por dois resultados iguais, né? E uma vitória por 1-0, o Corinthians tinha que ganhar no placar mínimo, né? E sairia campeão pela melhor campanha. Então, eu acho que o meu segundo gol, né, já quase no final do jogo, deu um pouco mais de tranquilidade, né, para o segundo, mas que não era definitivo, né? Não foi um placar elástico. A gente sabe que um 2-0, né, não, é um placar acessível que você pode reverter, diferente de um 4-0, um 5-0, que seria muito mais difícil. Mas ali eu acredito que deu uma tranquilidade um pouco melhor, né, para o segundo jogo, mas que não foi definitivo. Eu acredito que não foi o gol, né, que esse segundo gol aí que acabou selando. Eu acho que foi um gol que a gente pôde ter uma tranquilidade, né, durante a partida, porque o Corinthians teria que fazer 2 gols de diferença. A gente sabe que era uma equipe que poderia, né, e até durante o segundo jogo mostrou, né, toda a sua força do elenco que tinha, dos jogadores mais experientes. Mas eu
pelas oportunidades que a gente teve, né, e o Corinthians também teve bastante, a gente foi mais efetivo e saiu com o título. Aí o Kleber. Fabrício recebe. O Silvio Santos, que estava quieta, volta a cantar. Fabrício sai errado. Robinho é quem domina. Botou na frente pro Renato, chegou tocando. Gol! E aí, no segundo jogo, aconteceu aquela loucura, né, Fernando? Um dia a gente vai sentar aqui e vai falar. A gente nunca falou de 2002, né? Aqui no podcast, acho que não. Não, mas estamos negociando aí um amigo nosso que conhece muito, escreveu até um livro sobre. Vamos ver se ele vem aqui conversar com a gente sobre isso. Vai vir sim. E, cara, 2002, enfim, todo mundo sabe o que aconteceu. Quem não sabe... No futuro a gente vai ter alguma coisa aí no nosso feed, tanto com esse nosso amigo ou alguma outra coisa especial. E se você não conhece a história do jogo de 2002, você tá perdendo assista muito, né? Assista, preciso assistir. É um jogo absurdo. E o Renato foi um dos únicos jogadores santistas que não passou tanto por uma oscilação no jogo, né? O jogo teve muita emoção desde o começo, com o Diego machucado, a entrada do Robert, o Santos em determinado momento ficou tenso, os jogadores discutindo, Leão expulso, aconteceu de tudo. E o Renato ali, mantendo com a chuteirinha branca dele ali, tranquilão no meio de campo, distribuindo o jogo, chegando no ataque. E ele participou ainda da construção do gol do Elano, que empatou o jogo e garantiu o título, porque o Corinthians tinha virado a partida, né? E ele falou sobre o segundo jogo da final, e é legal que ele fala agora, Fernando, porque ele fez uma confissão. Ele contou pra gente o que ele contou para os seus companheiros, o que ele falou para os seus companheiros relacionado ao que aconteceu um ano antes, contra o mesmo adversário. Bom, o segundo jogo foi bastante nervoso, né? O Corinthians, é claro que necessitava do placar, né? Veio para cima, teve já no começo do jogo oportunidades, o Fábio Costa fez um excepcional jogo, né? Nessa segunda final, e a gente sai com 1-0 no primeiro tempo, né? Corinthians precisando fazer a diferença, volta para um segundo tempo em cima de novo, né? Consegue essa virada e eu confesso que já no final do jogo, né? O Paulo Almeida, né? Que a gente estava de volante mais o Alexandre, acho que acabou entrando no lugar do Robert, viro para ele e falo, olha, 2001 não vai se repetir, vamos brigar, vamos lutar aqui até o final, mas dessa vez a gente vai segurar, nós vamos sair campeões, não vamos repetir a história. Então é o que passa, né? Quando você vive, né, um momento de tristeza, né? Claro que a lembrança era próxima, foi o ano passado, então vem na memória, só que praticamente você fica mais forte mentalmente. Então ali eu já mentalizei, chamei eles, falei, olha, isso não vai se repetir, vamos brigar. Tanto que o Robinho, quando faz a jogada do segundo gol, realmente o Corinthians acaba já não tendo tanta força, né, para virar, porque eles, com mais um gol, eles conseguiam sair campeões, né, no 3-1, e a gente empata o 2-2, então isso acaba frustrando muito os jogadores, praticamente coloca, né, um banho de água fria neles, e a gente coroa depois com o gol do Léo já no final do jogo, já coroando uma vitória nos dois jogos. Mas realmente no final do jogo houve uma tensão grande, só que, como eu falei, pela vivência que a gente teve em 2001, né, a gente acaba focando e sendo mais forte mentalmente para as decisões que poderiam ocorrer, como acabou ocorrendo nessa final aí do segundo jogo. E aí o final foi feliz, ainda do tempo do Léo fazer o terceiro gol. Vamos ouvir o gol na voz inconfundível de Galvão Bueno. Olha o lançamento pro Robinho, ele foi o homem que desequilibrou essa final. Aí vem ele, pra cima do Kleber, fez lá a graça dele, chega Vampeta, insiste Robinho, Kleber em cima dele, gira de um lado pro outro, ainda ele, tocou pra trás. Olha o Santos chegando a chance de mais um gol! Gol!
Santos, que é campeão brasileiro de 2002. Fernando, 2003 chegou e algumas coisas mudaram. O Santos passou de azarão a favorito. A equipe ganhou reforços importantes como o Ricardo Oliveira. Quem viu o Ricardo Oliveira jogar em 2015, né, de 2015 para frente, viu um monstro de centroavante, mesmo veterano. Em 2003 era uma coisa absurda. O Ricardo Oliveira, quando chega no Santos, é um negócio de maluco, assim. Ele fazia gol de esquerda, de direita, de cabeça. Tem um gol dele contra o Nacional, Fernando, que até hoje eu vejo, eu não entendo Cobrança como de ele... escanteio, né? Não, um que ele pega de... Ele tá de costas Não, a pro cobrança de gol. escanteio foi o gol do Nacional. Um puta É. golaço do Xará. Esse gol que eu falo do Pastor, ele que nem na época, nem pastor ele era. Pré-pastor. Ele era apenas um, sei lá, um aspirante, um coroa. Tem coroinha? Não sei. Ele era alguma coisa da eu também vou igreja. ficar devendo isso aí. Enfim, ele recebe de costas e ele gira, batendo de chapa de esquerda no ângulo. Até hoje eu não consigo entender esse gol do Ricardo Oliveira, mas para vocês terem uma ideia, ele era um monstro, né? Como ele continuou sendo um grande centroavante. A impressão que deu, Fernando, é que o time ficou melhor, né? Porque ninguém esquece o que o Alberto fez pelo Santos, né? Nos 6 meses que ele atuou, mas era um ganho, né? Ter o Ricardo Oliveira, que era um jogador jovem, pretendido por todos os clubes e veio parar no Santos. A temporada acabou sendo boa, né? O Santos até poderia ter sido bicampeão brasileiro, não fosse aquele histórico Cruzeiro do Alex, e Lucha e companhia, né? Imagina, o Santos seria campeão em 2012, 2013, 2004. O Santos acabou Bicampeão, sim. O Santos acabou como vice-campeão. O Renatinho estava voando e foi vice-artilheiro do Santos no campeonato, com 9 gols, atrás apenas do Fabiano. O Genro. Fabiano viu, tem que ter, né? O Genro, que fez 10. Além disso, a campanha do Santos na Libertadores foi quase perfeita, vai. O Santos chegou na final de maneira invicta e era super comum, né, a crônica, a própria torcida dizer que aquele time não aguentaria o tranco da Libertadores, né? Só que a gente viu totalmente oposto. Logo na estreia, o Santos deu aquele show contra o América de Cali, ganhou por 5-1, foi eliminando rivais, né? O Nacional, que a gente já falou aqui, eliminou o Cruz Azul, eliminou o Independiente Medellín. E na final ele caiu contra um time do Boca, que era um time muito cascudo e muito forte, né? Um time muito experiente, um time que naquela época era um time bastante temido, ainda é. Não pra gente, né? A gente ganha deles toda hora. Mas naquela época era um time bastante temido e um time fortíssimo, cara. É impressionante. E o Renato explica o que faltou pro Santos para sair com o título da Libertadores de 2003. Olha, a final contra o Boca, né? Eu acho que a gente veio muito desfalcado, né? Eu falo muito, mas... desculpa, até porque a gente estava, acho que num momento bom, a gente acabou perdendo o Ricardo por uma lesão. O Ricardo volta não tão 100%, principalmente na primeira final. E depois na segunda a gente acaba perdendo o Reginaldo Araújo, que era o nosso único lateral de origem, né, direito. Perdemos o Elano também, que não jogou. Então acho que acabou dificultando bastante diante de uma equipe, é claro que não pode tirar o mérito do Boca, era uma equipe muito mais experiente, muito mais rodada em termos de Libertadores, né? Ali no grupo praticamente era a primeira Libertadores de muitos ali, né? Então a gente sabia da dificuldade que era, mas eu acho que alguns desfalques aí que a gente teve, principalmente, né, para essa final, acabou dificultando. Já adiante que ia ser um jogo muito complicado, um jogo muito difícil, né? Mas eu acho que o grupo mostrou a força, né? E a continuidade do que foi em 2002, né? Não foi só como a gente vai falar assim, não foi o acaso, né? Não, ganhou, não vai ganhar mais nada. A gente mostrou, chegamos numa final de uma competição dificílima, que é a Libertadores. E já no final do ano também, né? Já nos pontos corridos, a gente ficou em segundo, o Cruzeiro acabou ganhando pela regularidade que teve. Então a gente mostrou que o elenco era forte, né? Não só como foi em 2002, mas em 2003 também. E nessa altura da carreira, Vini, o Renato estava realmente indo muito bem, estava voando. Já tinha sido convocado para a seleção brasileira pelo técnico Carlos Alberto Parreira. O interesse do futebol estrangeiro só aumentava. Mas o Renato começou a temporada de 2004 no Santos. Jogou algumas partidas do Campeonato Brasileiro de 2004, jogou o Campeonato Paulista
por completo, jogou a Copa Libertadores por completo, mas em meio ao início do Campeonato Brasileiro 2004, ele foi negociado com o time espanhol do Sevilha. Na época, o Renato tinha direito a receber R$1 milhão do Santos, mas abriu mão deste débito como uma forma de agradecimento a tudo que o Santos fez em sua vida, em sua carreira. O Renato viveu momentos maravilhosos no time do Sevilha, ajudou o clube espanhol a vencer 2 Copas da UEFA, né, nas finais de 2006 e 2007. Ganhou também pelo Sevilha 2 edições da Copa do Rei, que é a Copa da Espanha, nas finais de 2007 e 2010. Também foi campeão da Supercopa Europeia de 2006, e a gente tem que lembrar que foi um 3-0 do Sevilha contra o Barcelona, com um gol do Renato. Né? Chupa, Barcelona. Um chocolate do Sevilha sobre aquele time lá da Catalunha, que não é o espanhol. E também o Renato conquistou a Supercopa da Espanha pelo Sevilha em 2007. O Sevilha tinha um time muito bom. E, por vezes, o Renato jogava até mais avançado. O Renato marcou 39 gols em sua trajetória lá no Sevilha e virou ídolo da torcida. Jogou ao lado de nomes muito famosos no clube espanhol, como Daniel Alves, Escudé, francês, Jesus Navas, Luis Fabiano, Frederic Canutté, entre outros. Né? E eles foram treinados por Juan de Ramos. O Renato fez um balanço de sua passagem pelo clube da Andalucia, mas ainda acredita que a sua melhor fase foi no Santos. Conta aí pra gente, Renato. Olha, não sei se foi o melhor, mas em termos de título, foi o que eu mais ganhei na carreira. Né? Então foram 2 anos e meio, quase 3 anos ali ganhando 6 títulos. Então, imagina você chegar num clube que brigava por meio de tabela e subir esse patamar aí, subir o nível da equipe. Né? Eu acho que é até mais emocionante do que os títulos. Eu acho que quando você faz com que essa equipe cresça, né, e atinge um outro nível, eu acho que o trabalho, eu acho que ele fica mais coroado do que os títulos. Né? Às vezes a gente sabe que vencer é bom, ser campeão é bom, mas quando você chega numa equipe que não estava acostumado, né, a aspirar muitas coisas, né, principalmente os títulos que a gente venceu, e você conseguir esse feito, né, com certeza isso passa a ter uma importância muito grande, mas eu acredito que na minha primeira passagem aqui do Santos foi, acho que quando eu vivi o melhor da minha carreira, porque me impulsionou a ir para a seleção brasileira. Né? Depois eu tive a felicidade de ir para o Sevilha, né? Ficar 7 temporadas no Sevilha. Então eu acredito que na minha primeira passagem de 2002 a 2004, eu acho que foi o meu melhor momento na carreira. Né? Claro que no Sevilha dei um salto maior em relação aos títulos, né? Mas se for ressaltar, eu fico com de 2002 a 2004. Com 32 anos, Renatinho achou que era a hora de voltar para o Brasil. E, apesar de muita especulação, apenas o Botafogo apresentou uma proposta e um projeto a ele e seu empresário. No Alvinegro Carioca, o Renato conquistou o Campeonato Carioca de 2013 e ele deixou claro aqui pra gente que só o Fogão fez a proposta para ele. Alguns times especularam, mas nada de oficial, e ele acabou jogando no Botafogo e continuou jogando em altíssimo nível. Olha, minha volta, né, ao Brasil, né, acabei voltando para o Botafogo. Eu sempre frisei, né, não houve nenhuma proposta de outro clube, né, o Santos não fez nenhuma proposta oficial, nem outro clube do Brasil fez, realmente foi só o Botafogo, né, assim do momento que eu tive, né, uma reunião junto com o pessoal do Botafogo, houve sim alguma sondagem, pessoal perguntando, mas a reunião já tinha sido marcada, né? Então não poderia voltar atrás, eu não ia falar para não ter uma reunião, para esperar. Então a única coisa que eu falei pela sondagem era que se não desse certo com o Botafogo, né, que mandaria uma proposta, né, e a gente ia sentar com o Sevilha, ia conversar, mas não houve nenhuma proposta, nem da parte do Santos, como nenhum outro clube, a não ser o Botafogo do Rio de Janeiro.
Só que ele achava que a história dele no Santos ainda não tinha acabado. Oswaldo de Oliveira, que tinha trabalhado com o Renatinho no Botafogo, pediu a contratação do atleta para o Peixe. E em 2014 o Renato voltou para o Santos com 35 anos e com alguma desconfiança de parte da imprensa e da torcida, tá? Como a gente falou lá no começo, ele estava mais forte fisicamente, com um pouquinho menos de mobilidade, é óbvio, e jogava mais recuado. Por vezes ele liberava a subida do Thiago Maia, né? Ele inverteu papéis, né? No começo de carreira ele chegava muito, no final ele estava ficando um pouco mais e o Thiago Maia chegando bastante na frente, fazendo alguns gols. E aos poucos o Renato foi mostrando toda a sua capacidade e foi um dos pilares do time nas temporadas seguintes. Temporadas essas que o Santos conquistou o bicampeonato paulista em 2015 e 2016 e também perdeu alguns campeonatos de maneira até besta, principalmente a Copa do Brasil de 2015. O time do Santos, Fernando, naquela época era um time rápido, né, envolvente, era um time gostoso de ver jogar. Ricardo Oliveira, Gabriel, Lucas Lima sem face harmonizada, jogando muita bola, provando que quanto mais feio, mais você joga. O Lucas Lima, quando era feio, jogava muito. Agora que ele tá modelo, ele nem levanta do banco do Palmeiras. É impressionante. Então, Caveirinha também, né? Caveirinha. Giovani, nem minha cachorra gosta dele, tá latindo aí. Lucas Lima, bom, enfim, com a sua bela face harmonizada não vai a lugar nenhum. E o Santos perdeu aquela final da Copa do Brasil de maneira lamentável para o Palmeiras, né? Mas tudo bem, a impressão que dava é que o Santos podia conquistar aquela Copa do Brasil, podia entrar mais forte no Brasileiro do ano seguinte, acabou vice-campeão, podia ter ido mais longe na Libertadores, mas foi um time que infelizmente não conquistou campeonatos. Não estava preparado não estava preparado para coisas grandes. Ao contrário do que o Dorival pregava. Exatamente. Em 2018, Vini e amigos do Urbano, já com 39 anos, o Renato fez sua última partida pelo Santos Futebol Clube, na vitória por 3-2 contra o Clube Atlético Mineiro, em sua casa, a Vila Belmiro. O Renato entrou no lugar do Gabriel, que na época era Gabigol e agora é Gabi, e brindou a torcida santista. Fernando. Oi, pode falar, Vini. E dependendo de quando você ouvir esse programa, daqui a 5, 10 anos, o Gabriel pode ser só G. Ou Gá. Que o cara tá diminuindo a cada ano que passa, ele diminui uma letra ou uma vogal do seu nome. Exatamente. E o Renato brindou a torcida santista com seus últimos minutos em campo. Vamos ouvir o que ele falou sobre a emoção dos últimos anos como profissional e também sobre a sua despedida. Olha, a emoção, eu acho que foi assim como eu cheguei, né? Realizei um sonho, não só meu, né? Como eu falei já do meu pai, quando eu assinei um contrato lá em 2000, né? Com o Santos, e poder voltar, né? Depois de muito tempo, né? Ainda conseguir ser bicampeão paulista, é um título que eu não tive, né? Fiquei muito perto de uma Copa do Brasil. E poder encerrar, para mim, a emoção foi muito grande. Foi, né, eu acho que de um prazer enorme, né, de servir o clube que é do coração, o clube que eu sempre torci, o clube que eu amo, né, vou continuar torcendo sempre. Então, eu levo essa despedida para mim para sempre e, é claro, sempre a gratidão ao Santos, né, por tudo que eu tive no futebol. Né, agradeço também e tenho um carinho enorme pelo Guarani, que foi a minha formação, né? Lembrando sempre, eu não sou um menino da Vila formado, né? Mas eu vim com 21 anos, então eu tenho que agradecer a formação pelo Guarani. E, é claro, seria eternamente grato também ao Santos, porque tudo passou por esses dois clubes, né? O Guarani pela formação e o Santos depois, né? Pela realização profissional de jogar no Clube do Coração e, é claro, podendo encerrar também no Clube do Coração. Acho que eu fico e ficarei grato eternamente. O Renato conta também pra gente sobre sua passagem como executivo de futebol do Santos Futebol Clube e depois como coordenador técnico das categorias de base do Alvinegro Praiano. Tive a oportunidade lá em 2018, né, de ter aceito o convite, né, por parte do presidente Pérez na época de estar como diretor do clube. Foi uma experiência boa, né? Eu fiquei pouco tempo no cargo, né? Como executivo,
Mas já vi, né? A gente, como jogador, a gente tem uma visão, né? Você como dirigente, né? Você tem que ter outra, né? Aí já envolve o clube. Eu particularmente sempre na minha carreira eu tive meu empresário, né? Sempre que cuidava. Às vezes a gente não falava tanto com os dirigentes, mas a gente sabe, né? Às vezes o que envolve. Então é claro, você já estando do outro lado, né? Eu fui jogador. E, e sei também, né, do que o jogador precisa, do que o jogador quer, né, o que o jogador precisa. Então foi uma experiência muito boa e depois acabei me afastando do cargo de executivo, né, por problemas pessoais. Eu comuniquei o presidente Pérez, né, houve, né, uma substituição, né, minha, veio o Paulo Autuori e nessa vinda do Paulo Autuori ele me convidou de novo, né, para um projeto que ele tinha, que era com a base, né, junto com o William Thomas. E nesse projeto, né, eu conversei com ele, ele falou que queria, né, pela minha imagem do clube, né, por eu ser ídolo, por ter uma história no clube. Eu acabei aceitando, né, acabei voltando como coordenador técnico, né, da base, né, o que seria, né, uma avaliação desde do futsal até, né, o sub-23 junto com o feminino, né, ali ele pediu para que eu ficasse, né, junto com o William na base. Então aceitei esse desafio também. Acredito que a experiência foi muito boa, né. O William é um cara que sabe muito. E continuando, que o Renato ajudou muito a gente na construção deste episódio, o nosso eterno camisa 8 falou também da satisfação em ver meninos com quem ele trabalhou na base jogando no time profissional. E eu fico feliz hoje, né, porque a gente vê hoje já no profissional, os meninos que eu acompanhei, né, final de 2019, né, eu já estava conhecendo vários garotos que hoje já estão aí, já tendo a realização, né, do sonho de ser jogador profissional, de já estar na primeira equipe, no Santos, né, jogando. Não participei de nenhuma negociação, mas, né, a gente sempre frisa, eu como coordenador, o William era o que colocou à frente, né, o que fez todas as renovações, né, da base, né, a gente pegou e sentou, viu quem que estava precisando renovar, né, quem tinha que renovar, acabou fazendo tudo, né, em 2020. A gente continuou com o mesmo projeto, né, a gente sempre falava para os meninos trabalhar, que a oportunidade chegaria. E é bem legal a gente relembrar isso, né? O Cuca, né, queria que o Renato desempenhasse um trabalho mais voltado ao campo e ao time profissional, como o próprio Renato confirma isso para a gente. Com a vinda do Cuca, né, o William acabou assumindo como diretor executivo em 2020 pela saída do Paulo Autuori. O William acaba saindo também e já nesse final o presidente Pérez, né, pede para que eu, o Jorge Andrade e o Everson, né, que era do Scout, que até acabou saindo agora, mas que continuasse nesse projeto, né, e a gente pegou, falou, não, vamos continuar. O Cuca já queria que eu ficasse com ele mais no campo, né, auxiliando os meninos, porque vários jogadores, né, que eu já tinha trabalhado junto já estavam no profissional, então ele queria que eu ficasse voltado também um pouco para o profissional. E eu acabei fazendo, né, essas duas pontes, tanto na base como no profissional, né, mais no campo mesmo, né, junto com os meninos. E para finalizar, o Renato comenta sobre a sua saída do clube com a chegada da nova diretoria e comenta um pouquinho também sobre o processo de reconstrução do Santos Futebol Clube e um pouco sobre os planos do Renato para o futuro. E 2021, né, acabou que veio, né, uma outra gestão, né, mudou e houve o entendimento, né, dos cortes. Eu acabei
né, saindo junto com vários outros funcionários também, entendo a situação do clube, né, sempre deixei claro, né, o clube tem que se reorganizar, eu acho que isso é importante também, o presidente está fazendo um grande trabalho, é claro que a gente sempre cobra o imediato, né, o resultado para ontem no futebol, né, e realmente às vezes não acontece, mas como eu sempre falei na minha saída, tem que haver uma paciência, uma reformulação, principalmente na parte financeira do clube, né, eu acho que isso é importante para não afetar o clube futuramente. Claro que o torcedor sempre, né, espera que o clube brigue por coisas grandes, o Santos é assim, sempre vai ser, não tem outra maneira, né, da gente ver o clube não brigando, né, mas a situação financeira eu acho que é primordial, não só no Santos, mas eu acho que nos clubes, né, do Brasil. Eu acho que tem que haver um corte aí, né, eu acho que se as leis aqui no Brasil fossem um pouco mais duras em relação aos clubes, com certeza esses gastos que a gente vê, né, nos outros clubes também, a gente vê muitos gastos astronômicos e às vezes os clubes não conseguem sustentar. Então, eu fiquei feliz de ter trabalhado, ter essa experiência, né? Deixei claro que as portas, se quiserem que eu voltar, né, eu vou estar à disposição, sem nenhum problema, quero ajudar o clube a crescer não só o lado, né, profissional, mas também estrutural do clube, né? O Santos com certeza vai crescer muito ainda. E o projeto é esse, é procurar trabalhar um pouco mais focado, né, em relação com a base, né, e acho que é isso que eu devo tá vendo para frente, sempre crescendo também, né, procurar fazer curso de gestão esportiva, que a gente fala, né, a gente tem o prático, né, o dentro de campo, fazer mais o didático para que a gente possa tá tendo também mais experiência, principalmente nessa área teórica, né, nessa área didática aí, e é o que eu vou procurar fazer, e tendo oportunidade também, não só o Santos, né, eu gostaria de voltar ao clube também, como eu falei, eu sou eternamente grato ao clube, né, e quero ajudá-lo, mas se pintar um outro clube, uma outra oportunidade, é questão de avaliar sempre, sempre converso com a família antes de decidir qualquer situação. Renato sempre um gentleman, né, nas palavras, um cara que, mesmo tendo saído, se coloca à disposição do clube. É um cara muito ativo nas redes sociais, né? Ele brinca, ele cobra Agora é o brincando. cobrador oficial, Ele cobra a renovação dos jogadores. Deu certo, Tá Carlos Sanches certo. renovou. E ele tá Tem que cobrar o Caio cobrando, Jorge e o Sandri agora, né? cobrou também. Cara, a Serena tá impossível aqui. Ele com certeza, é difícil, né? A gente elencar top 5, top 10 é muito difícil. Mas o Renato, com certeza, é um dos. Se não tá entre os 10, tá entre os 5 melhores jogadores. E os jogadores que eu mais gostei de ver com a camisa do Santos. Impressionante a qualidade dele. Impressionante. A técnica do Renato, a inteligência dele, a capacidade de Sim, leitura de jogo. sim. Dificilmente você saía de campo falando assim: ah, não, o Renato hoje jogou mal. O Renato. Sim. Ele deu uma oscilada, né, quando voltou. Normal, ele estava com uma idade mais avançada, mas logo ele retomou o ritmo e voltou a jogar uma bola redondíssima. Até quando falar Não, uma passa. e além da capacidade técnica também, que ele sempre teve, né? A forma como o Renato sempre tratou o Santos Futebol Clube, para nós torcedores, é algo que sempre a gente valorizou, né? Muito do amor que nós torcedores sentimos pelo Renato, obviamente pelo que ele produziu em campo, mas eu acho que a nossa adoração a ele é pela forma como ele sempre tratou o Santos Futebol Clube, né? Ele foi jogar no futebol europeu sem precisar forçar nenhuma situação. E aí eu não vou nem entrar no mérito se o Renato abriu mão de dinheiro enquanto outros cobram, porque eu acho que é uma atitude muito bonita do Renato, mas se os outros cobram, foi acordado isso antes, né? Então não é um demérito para quem cobra o clube de um dinheiro que o clube está devendo, mas a maneira como ele saiu do Santos, como ele sempre se referiu ao Santos quando esteve fora, quando jogou no rival Botafogo, a forma como ele tratou o Santos, sempre tratou, se referiu. Então, eu acho que o Renato está realmente, sim, entre
os 5 principais jogadores do Santos da história recente, por tudo que ele representou, né, nas 2 passagens e pela forma como ele sempre defendeu o Santos Futebol Clube. Então, o Renato, ele se coloca, ele respeita o Santos como o torcedor santista respeita, né? Ele chegou aqui, não foi criado na base do Santos, mas parece que o Renato sempre esteve aqui. É como se o Renato tivesse iniciado sua carreira no Santos Futebol Clube e jogado aqui só, em nenhum outro clube, né? E isso é uma coisa muito bacana e não são todos os jogadores que conseguem ter esse tipo de postura e conduta, Vini. O Renato é um exemplo, né, cara? É um exemplo a ser seguido e tomara que ele volte a trabalhar no Santos, né? Ele falou em Eu queria muito ver ele como técnico do Santos, técnico vitorioso, alguém presente na história do clube. É bem legal quando a gente pesquisa o passado e encontra figuras como Atier, que foi um ótimo goleiro e depois virou um ótimo dirigente, vitorioso, e Zito, enfim. Eu gostaria muito que o Renato tomasse esse caminho aí e permanecesse na vida do Santos enquanto ele fosse vivo, Vini. Precisamos de pessoas qualificadas, identificadas com o time. Tenho certeza que o Renato é um cara que, como ele disse aqui, ele ainda está à disposição do clube, ele vai se capacitar cada vez mais e, vai fazer com que a sua experiência volte para o Santos, né? Que é o clube que ele ama e que ele tanto respeita, como o Fernando falou. Muito legal fazer esse programa, falar de um ídolo da gente. Quem quiser saber Dica Cultural, livro, 1912. Né? Podemos de novo, né? Falar do nosso livro como Dica Cultural, 1912 em diante, a história do Santos contada por mim, Fernando Ribeiro, Lorenzo Santiago e Gabriela Fernandes. O livro está em... E Juca Kfouri. Juca Kfouri fez o prefácio, não podemos esquecer nunca. O livro já está em comercialização no site da Corner, leiacorner.com.br, procure lá, a gente vai colocar nas nossas redes sociais. Vale a pena ler, falando sobre a história do peixe de uma maneira diferente, vale muito a pena conferir. E quem sabe um dia a gente dê a Dica Cultural, um livro sobre o Renato, né? Escrito pela gente. Então, e outra coisa, Vini, já que é para falar de Dica Cultural, já vou falar mais uma Dica Cultural, o livro 1984, que será encartado, se assim podemos dizer, na Santos Box de julho. Então, torcedor santista que escutar este episódio ainda em junho e comprar a Santos Box, assinar, né, a Santos Box, terá um livro de minha autoria, Vinícius, sobre o Campeonato Paulista de 1984. Eles estão deixando a gente sonhar, Vini. Estão deixando mesmo. Espero que você autografe todos os exemplares comprados. Vini. Como vai dentro da caixa, é só o pessoal entrar em contato comigo. A gente faz essa situação. Eu vou passar no Twitter do Amigos Urbano o endereço e o telefone do Fernando. Aí vocês entrem em contato com ele, faz uma fila no prédio dele, ele vai atender todo mundo respeitando o distanciamento social, obviamente. Quem quiser seguindo todos os protocolos de higiene, Vini. Exato. Quem quiser falar com a gente está no amigosurbano@gmail. E nas redes sociais como @AmigosUrbano no Twitter e no Instagram. A gente também tem o canal no YouTube. A gente também está lá no canal da Sofias no YouTube. E para ouvir aqui o nosso podcast, estamos no Spotify, no Apple, no Google, no YouTube e na Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima. Valeu, Vini. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.